Fala, empreendedores! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Cresce Empreendedor, que tem essa missão de trazer cada vez mais conteúdo técnico, profissional sobre gestão de negócio, para você conseguir ter essa possibilidade de ter um negócio forte em 2023. E a gente está aqui com uma convidada super especial, a Daniele, que é contadora, vai ajudar demais a gente justamente nesse início de ano, onde a gente precisa trabalhar muito nosso planejamento financeiro, a gente precisa aí criar metas, né, muito importantes, e a parte contábil que não pode faltar, né? Seja ela empresa de qual tamanho for. Então, se você acha nobre ter um canal que traz esse conteúdo de forma gratuita assim, já se inscreve, deixa aqui esse like porque é muito importante. O canal está só no início, cada inscrição é capaz de quase dobrar nosso alcance. Então a sua inscrição é muito importante. A gente já está aqui com uma meta, a primeira meta de 1.000 inscritos para conseguir. Então eu conto com você, com a sua inscrição e também o seu comentário. Ao longo aqui do vídeo, pode compartilhar o que você está achando, o que você tem ainda de dúvida. Quem sabe a gente não consiga trazer a Daniele de volta também para responder outras perguntas além dessas de hoje. Então, Daniele, muito obrigado aqui por estar aqui no canal. Pode se apresentar, dizer com que você trabalha e especificamente qual é a sua missão no seu trabalho. Eu agradeço. Primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. E aí eu já queria engatar na minha missão. Eu entendi que a minha missão de vida, o meu propósito é ajudar o máximo de pessoas que eu consigo. E eu atrelei isso à minha profissão, né? Então, nada melhor do que você ajudar pessoas através do seu conhecimento técnico. E aqui, o que eu estou fazendo aqui hoje é justamente isso, é cumprir a minha missão de levar informação para quem ainda não tem e ajudá-las com essas informações a crescer seus negócios, prosperar e pagar bastante imposto, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas pensa aqui comigo, quanto mais imposto você pagar, significa que você está ganhando mais dinheiro. Então, essa mentalidade. Eu sou formada em contabilidade, me formei em 2010 e desde então eu trabalho na área, já trabalhei no escritório como CLT e há mais ou menos 2 anos eu estou empreendendo e eu enfrento também os desafios do empreendedorismo como você enfrenta, né? É óbvio que cada um tem uma ótica, a contabilidade é uma área que eu domino, mas eu tenho que aprender e lidar com várias outras coisas, várias habilidades que o empreendedor tem que ter ao longo da carreira do empreendedorismo. Então, o que eu puder e eu me coloco à disposição. Show, muito obrigado, Daniele. Realmente é muito importante, né? Como contador, eu lembro que no tempo da faculdade havia muita rixa, né? Muita competição entre os administradores, que eu sou formado em administração, e os contadores, né? Muitas aulas a gente tem juntos. E, sinceramente, depois de formado, eu vi que é tudo uma grande besteira, tudo uma grande perda de tempo, essa competição que tem. Na verdade, são funções que são muito complementares e como um é capaz de potencializar o outro, visto, por exemplo, o resultado de um vídeo como esse, que a gente vai trazer aqui. Muito conteúdo para você que é empreendedor, principalmente para você que tem o porte de microempreendedor, empresa de pequeno porte. A gente vai trazer aqui algumas respostas, dúvidas frequentes que eu recebi sobre essa parte, né, contábil, de legalização de empresa. Nada melhor do que a Daniele para estar aqui respondendo a gente. Então, assim, Daniele, para a gente de repente começar, como a audiência do canal é muito variada, para a gente poder assim, nivelar, para a gente começar a conversa, quais são os diferentes tipos de empresa que a gente tem hoje? Tá? Quando a gente fala de diferentes tipos de empresa, a gente começa falando sobre os portes de empresa que ela tem. Que a gente possui atualmente, né? A gente hoje tem um microempreendedor individual, que é aquele empresário, né, que está começando bem pequenininho e que ele é um empresário individual, mas ele é caracterizado como uma empresa de um porte diferente. A gente tem a microempresa, que é o passo seguinte do microempreendedor,
ela tem um limite de faturamento de até 360 mil anual, assim como o MEI também é medido pelo valor do faturamento, né, 81 mil anual, a microempresa também é medida pelo valor do faturamento, 360 mil. E uma vez que você, como empresário, não se enquadra mais na microempresa, o porte seguinte seria a EPP, Empresa de Pequeno Porte, que ela tem um faturamento anual de 4,8 milhões. E a ideia é essa, né? A gente já falou sobre pagar muito imposto e faturar muito. Se ultrapassou esse limite, você não se enquadra em nenhum desses perfis, aí você vira uma empresa de médio porte, onde você não tem limite de faturamento, você pode faturar quanto dinheiro entrar na sua conta, só que aí a gente tem algumas regras, e para cada um desses portes, né, tem regras diferentes que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, eu acho, com mais detalhes, mas é só para vocês entenderem o que delimita o porte da empresa. É o limite até qual você pode faturar. Algum tempo atrás, e não faz muito tempo, não existia essa divisão. A lei do Simples Nacional, se eu não me engano, ela foi instituída em 2007. Então, é muito novo o regime do Simples Nacional, muito mais novo ainda o microempreendedor individual. Antigamente, para você ser empresário e abrir uma empresa, você pagava imposto, o pequeno empresário pagava imposto igual o grande empresário. Então, hoje a gente tem esses benefícios para os pequenos e médios empresários que facilitam, né, entrar na vida do empreendedorismo. Show, é muito bacana a gente começar a ter essa noção, e toda vez que a gente ouve aí pela televisão, pelos repórteres, que o mercado sempre costuma criticar, né, que toda essa questão tributária no nosso país é uma loucura, né? A gente ouvia muito Paulo Guedes falar sobre esse manicômio tributário do nosso país, só que a gente acaba se distanciando, né, dessas informações por ser muito chato, por ser muito técnico. Então, às vezes, empreendedor, é necessário falar desses assuntos, é muito necessário. E quanto mais informação você tiver, né, melhor você vai conduzir o seu negócio, melhor você vai criar uma estratégia. Então, assim, para a gente começar, né, a destrinchar mais sobre isso, Daniele, já que tem esses diferentes portes de empresa, né, para a parte, no caso, tributária ali, quais são esses regimes diferentes que tem, onde pode se enquadrar nesses tipos de empresas? Uhum. Pegando um gancho, né, dessa última pergunta que você me fez, aí a gente já começa a enquadrar no regime de tributação. O Simples Nacional é um regime de tributação muito novo. Então, ele não existia. Antigamente era todo mundo num bolo só e abrir a empresa. Agora a gente tem dividido a gente costuma falar que são 3 tipos, né? Mas esses 2 são os antigos e você enquadrava pelo tipo de empresa que você tinha. Porque a gente tem que analisar a atividade também. Tem atividade, por exemplo, que não é permitido nas empresas de lucro real. Mas eu vou mencionar aqui. Os tipos de regime tributário são o Simples Nacional, que é esse que é dividido entre o MEI, o micro, o AME e as pequenas empresas de pequeno porte, o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido e o lucro real, eles sempre existiram. Na verdade, eles são os regimes normais, a gente chama de regimes normais, os mais antigos. Entendi. E aí, o que separam eles dois? É justamente o tipo de atividade. Por exemplo, instituições financeiras, bancos, elas não podem ser lucro presumido e nem muito menos Simples Nacional. Elas só podem optar pelo regime de tributação de lucro real. Então, assim, existem algumas particularidades dentro desses regimes de tributação que separam os tipos de empresa. Tem empresas que, por suas atividades, não podem ser Simples Nacional, e isso não tem nada a ver com limite de faturamento, tá? É por tipo de empresa. E essas atividades, elas são consultadas direto na Receita Federal. Quais atividades são permitidas e quais atividades não são permitidas. Você usou a frase do Paulo Guedes, né? E realmente, não é fácil lidar
com essas informações e tentar encaixar tudo. Para a gente, é o nosso dia a dia, e é um pouco mais fácil da gente conseguir essas informações, mas a gente enfrenta uma batalha ainda assim, porque cada caso é um caso, né? Então a gente precisa analisar a particularidade e a necessidade de cada empresário para poder tentar encaixar essas informações certinho e fazer a empresa funcionar da maneira correta. Certo. Então, assim, de repente, para aquela pessoa que está aqui assistindo, que ela ainda não sabe disso, ela ainda tem essa intenção, essa ideia de começar um negócio. E aí ela está tendo, Uhum. talvez pela primeira vez, o contato com uma informação sobre esses regimes tributários e os tipos de postos de empresa pela primeira vez. Se a gente seguir ali de novo naquela escadinha do microempreendedor individual, qual é o regime que ele se encaixa? E aí ir subindo para cada porte, né, qual é o formato de tributação de cada que poderia se encaixar de forma geral, assim, nesses portes de empresa? Se você for pensar no MEI, né, no microempreendedor, não tem do que se falar. O MEI, ele é naturalmente uma empresa do Simples Nacional, essa é a natureza dele. Não existe o MEI como uma empresa de pequeno porte, por exemplo. Por quê? Porque o faturamento não comporta. Ele é um regime especial, com faturamento de 81 mil. Então, não tem do que se falar em outro regime de tributação, é o Simples Nacional. Inclusive, o Simples Nacional hoje é o regime mais vantajoso para qualquer tipo de empresa, salvo as empresas que faturam um valor muito alto. Em alguns casos, porque as alíquotas as alíquotas de tributação do Simples Nacional geralmente são menores. Vou falar aqui um exemplo assim bem básico, tá? Só para ficar entendido. Uma empresa prestadora de serviço que esteja enquadrada no anexo 3, que é o anexo mais simples, ela paga hoje 6% de alíquota na guia do Simples Nacional. Ou seja, ela fatura 10 mil, ela paga R$ 600 inicial. Isso é uma tabela progressiva, tá? É só para ficar um cálculo um pouco mais elucidado na cabeça da galera. Certo. Uma empresa normal, no lucro presumido ou lucro real, ela paga uma taxa juntando todos os impostos, porque o Simples Nacional é uma junção de todos os impostos em uma guia só. Esses impostos são PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, ISS ou ICM, um ou outro, ou os dois, dependendo da atividade da empresa. Uma empresa comum do Simples Nacional, ela paga uma média de 33%, 34% de imposto. Então, assim, se você olhar para números, uma empresa que não fatura muito alto, ela tem mais vantagem no Simples Nacional. Agora, quando você olha a realidade de uma empresa no Simples Nacional que tem um faturamento muito alto, aí a gente chama de análise tributária. A gente precisa fazer uma análise tributária para ver se realmente está sendo vantajoso aquela empresa pagar no Simples Nacional, porque a tabela do Simples Nacional é progressiva. Então, ela chega nessa faixa lá dos 30 e pouco, às vezes ela até ultrapassa o lucro presumido. Então, como a gente está falando aqui mais direcionado para pequenos empresários e microempreendedores, o Simples Nacional hoje é o regime de tributação mais vantajoso. E aí a gente está jogando essa informação, assim, como a gente sabe que daqui vão sair vários empreendedores de sucesso, é para você ficar ligado nessa informação. Não é que ele é o único e a opção mais vantajosa sempre. Depende de uma análise que você precisa fazer com o seu contador e você precisa fazer isso bem direitinho, porque se você tem uma empresa faturando alto, pode ser que o Simples Nacional não seja tão vantajoso, né? Mas no cenário que a gente está desenhando aqui de meio pequenas e médias empresas, sem sombra de dúvidas, o Simples é o mais vantajoso e para o MEI não tem o que se falar. O MEI, ele obrigatoriamente é Simples Nacional. Show. Muito interessante a gente começar a entender um pouquinho sobre isso. Tá? Então, assim, se a gente, de repente, parar para pensar, a gente teve ali, durante essa criação do MEI, uma condição assim, que facilitou, de certa forma, né, e incentivou muitos informais a trabalharem, então, a se formalizarem o seu negócio, a sua empresa, com essa atividade
de um microempreendedor individual, ou seja, ele é o seu próprio negócio, tem ali alguns detalhes, a possibilidade de repente ter um funcionário, mas para aquelas pessoas que já assim se adaptaram ao MEI, né? Tem gente que pergunta, o porquê, Daniele? Não são todas as atividades que estão inclusas que podem abrir o MEI. Sim, geralmente, via de regra, as atividades permitidas são as atividades que não são regulamentadas. E o intuito do MEI foi justamente dar dignidade para aquele cara que trabalhava na informalidade, não tinha contribuição para o INSS, não tinha nenhum tipo de segurança jurídica nem do INSS, né? Ele ficava doente e parava de comer, porque o MEI te dá esse benefício do auxílio-doença caso você seja um contribuinte e fique doente. E foi dar dignidade mesmo para essa galera que não tinha formalidade. O camelô, o cara que vende água, o que vende na praia, o pipoqueiro. Então, assim, são essas profissões que em alguns casos eram até marginalizadas, mas que são honestas e muito dignas, mas que não tinham uma dignidade jurídica mesmo, respaldo do governo. E por que não são todas as profissões? Porque, por exemplo, o contador não pode ser MEI. Por quê? As profissões que são regulamentadas por conselho, o contador, o psicólogo, o engenheiro, o médico, o dentista, todas essas profissões, ela tem um conselho, né? Eu respondo ao CLC e assim vai. Cada profissão que é regulamentada por conselho, elas não podem exercer a atividade de MEI. Lembra que eu falei lá atrás sobre o KNAI, que impede você ser enquadrado? Acontece a mesma coisa aí. Alguns KNAIs não podem ser enquadrados no Simples Nacional. Alguns não podem ser no presumido. E alguns KNAIs, especificamente, não podem ser enquadrados no MEI. Então, se eu, por exemplo, eu, Daniela, vou abrir minha empresa ou vou trabalhar como computadora, eu tenho que abrir uma ME. Eu não posso abrir um MEI. Primeiro, porque eu sou regulamentada, e segundo, porque nem existe esse KNAI lá para prestação de serviço. Então, é basicamente isso. E aí tem uma lista de, se eu não me engano, mais de 200 atividades. Assim, dessas atividades, exercer alguma delas é que se encaixe mais perfeitamente com o seu objetivo e fazer a abertura do MEI. Entendi. Realmente tem ali uma lista muito grande para quem já é MEI, né? Provavelmente pôde consultar essa lista, pôde ali conferir qual atividade, né, enquadra, mas assim, de repente, para aquela pessoa que ainda tá na informalidade, né? Você consegue dizer para essa pessoa quais as vantagens que ela ganha ao ter essa aderência ao MEI, ou seja, qualquer outro tipo de registro de empresa que é necessário para ela, se for o caso? Qual as vantagens de ser regularizado? Sim, a vantagem número que eu vejo é você ter uma empresa. Quando você é um profissional e você é muito bom no que você faz, você emite nota fiscal, você consegue dar credibilidade ao seu trabalho com a formalização daquele negócio, eu acredito que a possibilidade de crescimento profissional e evolução da sua empresa já ganhou muitos pontos aí. O segundo ponto positivo é você conseguir contribuir com a sua aposentadoria e a seguridade social, não só a aposentadoria, mas você ter segurança, por exemplo, a mulher que é MEI e ela engravida, ela tem direito ao salário maternidade. Se você, por algum motivo, tiver algum acidente, ficar impossibilitado de trabalhar, você tem a segurança do INSS, você é segurado no INSS como se você fosse um funcionário, como você fazendo uma contribuição. E tem alguns outros casos. Além disso, você como empresário, o MEI, né, você consegue crédito bancário para poder investir na sua empresa. Então, assim, tem uma série de vantagens que você se formalizando, honestamente, eu não vejo ponto negativo, né? Eu vejo só pontos positivos e que vão te dar, que é um ponto esportivo, um pontapé para o seu crescimento como um empreendedor. Show. É realmente sim.
a gente vê se a pessoa tem um negócio já rodando, tem ali uma renda sendo gerada, né, não tem motivo para não se regularizar, buscar uma forma de fazer parte, né, desses benefícios que a gente consegue junto com essa regularização de um CNPJ. Então, de fato, assim, a gente tem aí várias oportunidades, a gente está tendo mudanças nas próprias leis que regem, como a Daniele falou, já há 2 décadas acontecendo algumas atualizações que vão ajudando e incentivando mais. E a gente, não sei você, Daniele, mas eu particularmente fiquei muito decepcionado agora com o nosso congresso no final do ano sobre as possíveis atualizações que estava em tramitação para alteração do teto do MEI, que é algo assim que muita gente queria, precisava, porque senão teria que justamente migrar aí de regime tributário. Então, assim, como não Uhum. houve nenhuma mudança até agora, o limite do MEI continua sendo o mesmo, como que essas pessoas que, de repente, agora em janeiro ou em fevereiro, já nos próximos meses, vão ultrapassar esse limite de faturamento? Como que elas fazem essa transição? É, é possível fazer sozinho? Tem que ter um auxílio de um contador? Como que isso vai acontecer? Essa expectativa aí, eu pelo menos atendo 2 pessoas por dia perguntando sobre o aumento desse limite, né? E eu acho que isso ainda vai rolar muito. Eu acho que dificilmente isso vai acontecer por agora, até porque para eles realizarem esse aumento, eles vão ter que aumentar os limites dos outros regimes tributários, porque o aumento do limite do MEI vai esbarrar muito próximo da INR. Enfim, isso eu acho que é uma discussão muito mais política, né? Mas que afeta muito a vida do pequeno trabalhador em geral, e ia ser muito positivo esse aumento. E aí eu falo positivo para o empresário, para a gente que a contabilidade ia gerar mais renda, porque eles estão com a previsão de subir, né, a quantidade de funcionários contratados para 2. Isso gera uma responsabilidade de fazer folha de pagamento, mas enfim. Com relação a essa transformação, isso é muito importante porque eu atendo muito, na verdade, esse é o perfil do cliente que eu venho atendendo ultimamente, né? Eu atendo todo tipo de empresa, do MEI aos pequenos e médios empresários. E eu atendo muito essa galera que não sabe muito o que está acontecendo, né? Está meio perdido. E é importante demais você observar quando você está chegando perto do limite de ultrapassar e não deixa isso acontecer. Se você está perto, contacta imediatamente um contador, porque infelizmente você, como microempreendedor, você não consegue fazer essa transição sozinho. E por que você não consegue? Porque uma vez que uma empresa se transformou numa ME, ela obrigatoriamente precisa de um contador responsável pelaquela empresa. E esse trâmite é um trâmite bem burocrático. Eu poderia explicar aqui, vocês poderiam entender, mas no final do processo você precisa de um contador que assine, que ateste aquelas informações e dê veracidade. E além disso, você vai precisar de um profissional para dar continuidade no acompanhamento, enviando todas as declarações. Então, assim, é possível de fazer. É bom que você não deixe ultrapassar o limite dos 81 mil. Quando estiver perto e você vê, né? Porque geralmente as empresas ela têm um planejamento, ela sabe qual é a sua média de faturamento no mês. Já contacta um contador, porque você vai precisar de ajuda de um contador para fazer. Não tem muito para onde correr, não. Tem que pedir socorro para o contador, sim. Show. E aí a gente, né, só para relembrar lá do início, né, aqui do vídeo, a gente começa a lembrar sobre o que a gente falou, né, que nem sempre, justamente, essa questão de pagar mais impostos vai ser algo ruim, pode sim significar justamente o seu crescimento profissional, o seu crescimento da sua empresa. Então, para de ouvir esse pessoal que fala cada vez mais que a gente, né, é esmagado pelo Estado, que a gente tem que buscar outras formas. O jogo é esse, as regras estão aí, né? Então a gente precisa, sim, né, por conta de uma sociedade que nós vivemos, ver as regras. Agora, se a gente não concorda, não está satisfeito, tem o seu espaço de reclamação, tem um jeito de se fazer isso. Todo mundo votou, né? Ou espero que tenha voltado ano passado, quer dizer, a gente renovou aí a possibilidade de vários deputados, tanto
e estaduais quanto federais que mexem com essas leis, com essas regulações. E se você votou sem nem sequer se preocupar com isso, é uma oportunidade que você deixou passar. Então, se você acredita muitas das vezes que a política não vai te trazer nada, não vai acrescentar nada na sua vida, não vai interferir na sua vida, você não vota por conta disso, tá aí uma questão, um exemplo prático de como isso afeta. É verdade. É isso, você falou bem, o jogo para ser jogado você tem que obedecer às regras, né? Não adianta reclamar, é, pega, faz o melhor que você pode, investe na sua empresa e vai ter sucesso, porque uma vez que você tem sucesso, não importa quem é que está no governo, você vai fazer acontecer. Show. E assim, Dani, para quem de repente está ali começando a empresa, aliás, já começou, já saiu dessa informalidade, já está no meio, ou já está ali com uma pequena empresa, ela estava, de repente, ali acostumada a estar só com uma conta bancária pessoal. Como é que faz para fazer essa divisão da conta jurídica para pessoal? Isso interfere na parte contábil para você? Isso tem que acontecer ou não vai fazer diferença? Como que isso se dá? Olha, esse é o pecado capital número um, na contabilidade. É a confusão patrimonial, a gente chama assim, é um conceito, né, contábil, e a gente chama de confusão patrimonial, porque o patrimônio da empresa ele é completamente diferente do patrimônio do sócio. Então, se você quer um conselho e você quer ter uma empresa de sucesso, muda imediatamente isso. Você tem uma empresa, você abre uma conta PJ para a sua empresa. Você, a sua conta pessoa física movimenta os seus recursos pessoa física. A sua empresa te paga, então você tira o seu salário da sua empresa, joga na sua conta pessoa física e paga suas contas pessoalmente. Isso interfere 200% na gestão do seu negócio. Você não consegue entender para onde saiu aqueles recursos, o que, que aconteceu ali, porque você pagou o seu supermercado na conta da empresa, você tirou recursos da empresa sem nem saber se a empresa tinha capacidade de pagamento. E tem muitas empresas que quebram por conta disso, né? Porque o empresário acha que a empresa está ali para produzir recursos só para ele. A verdade é que é assim, né? Para o sucesso daquela pessoa física. Eu acredito muito que não existe uma empresa de sucesso sem um empresário de sucesso por trás, porque é ele que vai construir essa empresa de sucesso. Mas se ele não tiver sabedoria para lidar com esses recursos e reinvestir boa parte deles, né, essa empresa não vai ter crescimento, não vai ter evolução. Então, nota aí como dica número um, não faz essa confusão patrimonial, separa a sua conta pessoa física da pessoa jurídica, que você vai ver como você vai ter clareza das informações e vai conseguir melhorar o investimento e o crescimento da sua empresa. Show. Então você já entendeu, né? Você que está começando essa vida aí de empreendedor, que não se trata de uma escolha, é uma necessidade ser feito isso. Você precisa, para melhor gestão do seu negócio, da sua própria gestão financeira, tanto pessoal, eu diria, tanto pessoal quanto da sua empresa, você saber, né, dividir essas duas contas e você também saber o quanto você vai ter, porque isso é uma coisa muito importante. Quando você define, você que é o empreendedor, empresário, define o seu salário dentro da empresa, o seu consumo pessoal, ele tem ali um teto, um limite, você começa a ter mais consciência da sua própria renda. Isso também é, com certeza, assim, um dos grandes motivos que faz uma empresa quebrar. E nesse contexto, né, desse dia a dia da empresa, tem gente que perguntou para mim, para quem só trabalha no dinheiro, só tem ali um comércio pequeno ali no bairro, eu só trabalho com dinheiro, na parte contábil, isso tem algum problema? Dá para dá para ter um contador vivendo dessa forma, com um comércio assim local só recebendo dinheiro? Sim, na verdade, a responsabilidade é do empresário informar para o governo quanto que ele recebeu, quanto que ele movimentou de recursos naquele período, né? Geralmente a gente faz pela apuração mês, competência. Então, sim, dá, na verdade dá. Antigamente não tinha nenhum dinheiro de papel, né? Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, não tinha nada disso.
Então, é isso que tem que acontecer, né? É você reconhecer as receitas do seu negócio e fazer o controle disso e contabilmente enviar as informações para o fisco da maneira que tem que ser feito assim. Independente do meio de pagamento, se foi dinheiro, se foi cartão, se foi Pix. Tá certo que o dinheiro, e aí vai da boa fé do empresário, tá? O dinheiro ele é mais difícil de rastrear, né? E aí a gente está falando de fiscalização da Receita Federal, mas é a responsabilidade do empresário informar que teve essa movimentação. Até porque você vai ter uma evolução patrimonial e vai chegar numa hora que você não vai conseguir justificar aquele patrimônio que você tem se a movimentação que você tinha era em dinheiro, você não justificava, você não declarava. Então é muito, muito importante você prestar atenção nesse detalhe, que é a responsabilidade de declarar, mesmo que não seja emitido nota fiscal, é do empresário. Estamos entendidos então, né? Todos aí alinhados sobre isso, né? Manter, inclusive, né, o seu padrão moral, ético, é sempre muito importante para o sucesso, né, sustentável, seja né, do seu sonho, seja de um projeto específico, em qualquer âmbito da vida. E aí, de repente, continuando, né, nesse sentido, certo? Teve quem me perguntasse sobre essas obrigações das empresas, né? Bem voltado para o MEI, mas sim, de repente, de outras empresas. Se, de repente, ali atrasar algum tipo de declaração, algum tipo de pagamento, como é que fica? Tem alguma penalidade? Quais são as consequências? Sim, é tanto para o MEI, tá? Quanto para as micro, pequenas e grandes empresas, todas elas têm penalidade. O MEI tem as obrigações reduzidas, né? Ele tem que pagar aquela guia mensal do DAS, enviar a declaração anual e manter um controle de fluxo de caixa mensal. Esse controle não precisa ser enviado diretamente para a Receita Federal, mas ele precisa ter esse controle que é justamente a fonte de apoio financeiro e informação financeira que ele tem. No caso do não envio da declaração anual, que é obrigatória, você, se não enviar dentro do prazo, que inclusive já começou, ele começa no início do ano e termina em maio, você tem uma multa, é aplicada uma multa de R$ 50 sobre o não. E muita gente deixa de enviar, eu atendo muito cliente, e não enviei declaração, não paguei o DAS, enfim. As pessoas esquecem, não vão deixando para lá, vão empurrando com a barriga, e quando chegam elas estão com uma dívida enorme. E não só o MEI, né? As médias empresas, pequenas empresas, elas também têm todas essas sanções, e as delas, nesse caso, são maiores, né? Tem declaração anual, tem declaração em vários âmbitos, né? A parte de pessoal, que é com funcionário ou não, a gente precisa enviar a declaração. A apuração do imposto, se você não fizer a apuração mensal, você está sujeito a multa também mensal. Envio das informações necessárias em todos os âmbitos. Então, sim, o MEI ele tem uma maneira mais branda nesse caso, mas ainda assim ele também está sujeito à aplicação de multa caso não envie a declaração anual. Então, é bom ficar atento. Entendi. No caso, se chegar a esse ponto, de ter ali alguma dívida, alguma multa, é possível negociar, parcelar ou não? Não tem acordo. Não, a multa, você tem multa sim, a multa fica. E aí as pessoas têm a ligeira ilusão de que fechei o CNPJ e a multa morreu. Não morreu. A multa vai para o CNPJ pro CPF do responsável do antigo CNPJ. Então, assim, a Isso é, dívida isso é independente do porte da empresa? independente do porte da empresa. MEI, eu tenho um cliente que eu atendi há pouco tempo que ele tinha uns DAS em aberto de uns 3 anos. Eu fiz um parcelamento, ele não pagou, é possível fazer o parcelamento. Ele não efetuou o pagamento, ele foi para a dívida ativa. O MEI dele continua ativo e a dívida já está no CPF dele, ou seja, quando vai para a dívida ativa, já vai para o CPF do responsável. Isso a gente está falando de MEI. Falando de pequenas e médias empresas, acontece a mesma coisa. Uma vez que a dívida está lá há muito tempo, acumulada, não teve retorno, vai para a dívida ativa e vai para o CPF dos responsáveis pelaquela empresa. Entendi. Então você está vendo o tamanho da responsabilidade que a gente tem. A partir do momento que a gente tem um negócio, claro que tem um sonho, tem toda aquela emoção, mas ao mesmo tempo tem as responsabilidades. Então,
justamente, se você quer evitar chegar a esse ponto de responder em seu próprio CPF por uma dívida enorme, é necessário ter todos esses cuidados. E aí, se você lá desde o início ir cuidando dessa sua gestão financeira, impede que você chegue a esse patamar, né. Então, assim, de repente, fica uma última pergunta para a gente tratar sobre dúvidas, que eu recebo frequentemente. Inclusive, se você tiver mais alguma dúvida, manda lá no meu Instagram, @eriveltonrezende, e a gente tenta, de tempos em tempos, trazer, essas dúvidas respondidas aqui no canal de alguma forma. E aí tem aqui a pergunta sobre quem teve ali já algum nome sujo, alguma restrição em CPF. Essa pessoa está impedida de abrir uma empresa? Não, na verdade, a pendência no CPF não pode ser uma pendência na Receita Federal, de divergência ou de alguma exigência deles. Agora, se é pendência financeira, junto a instituições financeiras, bancos ou afins, não tem impedimento nenhum. O que isso pode te gerar é no momento de você, como sócio da empresa tal, pedir crédito bancário. O banco pode se negar porque ele já está vendo o histórico do sócio. A gente sabe que os bancos têm acesso a todas as informações do Banco Central e o tal do score, né? Então, meio que a empresa puxa essas informações do sócio, e quando o sócio, que a pessoa jurídica, ela não vai no banco, né, pedir empréstimo, nem nenhum tipo de ou cartão de crédito, enfim. Quem vai é o sócio responsável pela pessoa jurídica. Então, a vida dos dois ali, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, está atrelada. Então, o banco pode se negar a facilitar o acesso de crédito bancário em qualquer âmbito, mas não existe impedimento para você abrir no MEI ou uma empresa por esse motivo. Não existe, não. Certo. Então, Daniele, muito obrigado por cada uma dessas dúvidas respondidas. A gente não conseguiu responder todas, mas com certeza a gente vai tentar de alguma forma trazer aqui essas outras respostas, seja lá no meu perfil, seja aqui no próprio canal. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por trazer tanta informação. Você viu que tem valor esse canal, já se inscreve, porque cada vez mais eu vou trazer informações importantes como essa para o seu dia a dia da sua empresa. Deixa esse like aqui no vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e comente aqui embaixo o que você achou, o que você precisa resolver de pendência aí na sua empresa, hein? Dani, se você quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. Espero que esse conteúdo ajude muitas pessoas. Eu queria deixar aqui o arroba do meu Instagram também. Eu faço um trabalho também de ajuda, sabe, de informação com a galera lá, é @Daniele, com 2 L's, contadora. Inclusive, eu tô lançando uma mentoria agora para ajudar financeiramente as pessoas físicas primeiro, porque eu entendo que não existe empresa de sucesso se por trás não tem um empresário de sucesso que tem suas finanças controladas. Então, eu tenho uma história de endividamento um pouco complicada. Já fui muito endividada, eu consegui sair, desenvolver técnicas para sair desse buraco do endividamento, que é o que eu chamo, porque a gente, quando está lá, dificilmente a gente sai. E aí eu desenhei essas técnicas, coloquei numa mentoria e estou ajudando a galera a sair desse buraco do endividamento. Se você tiver interesse, entra lá no meu Instagram, me chama para você entender melhor. Eu tenho certeza que se você está passando por isso, eu vou conseguir te ajudar. Ótimo. Então, mais uma vez, Daniele, muito obrigado aqui por toda essa disponibilidade, apesar de tudo, todos os imprevistos, mas muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Que Deus abençoe seu trabalho, sua missão, seus projetos, e que cada um de nós estamos aqui, a gente possa também colher durante esse ano aí muitos frutos. Tá bom? Muito obrigado. Então, quem quiser vir aqui na descrição, vou deixar os contatos também da Daniele. Obrigada pela oportunidade e espero que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até a próxima.